Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Jurídico. Hoje nós vamos falar de um tema que para muitas pessoas é diferente, mas para outros gera tantas dúvidas. E qual é? É rescisão indireta. Quando ela cabe? Como que se aplica? O que eu preciso fazer? Qual a documentação necessária? Hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas e ainda a gente vai falar o que é a rescisão indireta, que é basicamente quando o empregado encerra o seu contrato de trabalho dando ali uma justa causa na empresa. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre o que é a rescisão indireta. Então, para falar sobre a rescisão indireta, eu vou até trazer o exemplo o modo como eu explico quando a gente faz palestra em escola, da forma mais didática possível. A rescisão indireta é quando o funcionário demite a empresa. E aí, essa hora, todas as crianças olham, é sério? Pode? Pode isso? Sim, pode, né? Pode sim. Pode sim, o funcionário fazer a demissão da empresa. E quando que acontece essa situação do funcionário poder demitir a empresa? Está previsto lá no 483 da CLT, que é quando a empresa ela comete algo muito grave. Da mesma forma que a gente tem a justa causa na CLT, que somente a empresa pode aplicar numa situação muito grave, a rescisão indireta também é assim. O empregado ele pode pedir a rescisão indireta quando a empresa ela comete algo muito grave que torna a relação entre as partes insustentáveis. E aí ela vai lá bater na porta do juiz e dizer, eu quero demitir essa empresa, porque essa empresa não está cumprindo com os deveres e com as obrigações que deveria cumprir. E aí passa pelo crivo do juízo, que o juízo vai analisar. Será que a empresa está errada? Será que realmente ela descumpriu algo que era muito grave, cometeu algo que é muito grave, que pode ser feita essa rescisão indireta? E aí, a partir dessa análise, então, que é um processo um pouquinho também extenso, que tem vários pontos a serem analisados, é que o juiz decide se é rescisão indireta ou se não, a empresa não cometeu nada grave que justificasse aquele pedido de demissão do funcionário para a empresa. E a rescisão indireta, ela tem se tornado um pouco mais comum do que a gente imagina, né? A gente teve um aumento muito grande de pedidos de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Mas também a gente tem que analisar de fato, será que há uma rescisão indireta? Né? Porque hoje vem muitas dúvidas. Isso daqui é de ambas as partes, é a mesma situação da empresa querendo aplicar uma justa causa e o empregado querendo aplicar uma rescisão indireta. Porque meio que houve um pouco da banalização desses dois institutos. Sim. Então, tudo para o funcionário, né, hoje em dia, alguns, né, é rescisão indireta, vou entrar com processo contra a empresa não pode fazer tudo isso. Mas será mesmo? Será mesmo que é uma falta muito grave por parte da empresa? Então, realmente, a rescisão indireta ela é um instituto muito sério, que deve passar por um crivo muito forte, né? Para verificar se realmente aquela situação, a empresa cometeu algo muito grave. É necessário a gente também levar em consideração que, como a Ellen está dizendo aqui, vai passar pelo crivo do juízo. E aí, se o juiz entender que não é o caso de uma rescisão indireta, vai ser revertido em o quê? Pedido de demissão. Então, é muito importante que, antes de qualquer coisa, você busque a orientação de um profissional qualificado e especializado na área, né? Porque senão você vai perder muitas verbas e muitos direitos trabalhistas. Um dos motivos que pode ensejar a rescisão indireta é o atraso reiterado dos pagamentos. Então, se a empresa não está pagando o seu salário em dia, 1, 2, 3, 4 meses, alguma coisa está errada. Não significa apenas ausência do pagamento, mas o atraso no pagamento. A empresa não está depositando fundo de garantia. Também é um motivo, porque é uma obrigação da empresa depositar o fundo de garantia. O INSS
ela desconta, né? E a obrigação é repassar. Então, aí é uma apropriação indébita, porque ela deveria repassar o valor que já é descontado para o INSS. Mas note que também o assédio, condutas da empresa, não apenas a título financeiro, mas outras condutas também sejam a rescisão indireta. Por isso, antes de você pensar em sair do serviço, converse com um advogado, porque a rescisão indireta, você precisa estar ali trabalhando. E até mesmo é importante relembrar que a rescisão indireta, ela não é qualquer insatisfação do dia a dia. Ah, não estou satisfeito com tal decisão da empresa, com tal trabalho que foi me passado, que eu vou lá bater a porta do juiz e pedir a rescisão indireta. Assim como a Valesca trouxe, são situações bem pontuais, situações graves, que realmente é uma falta, assim, é alguma coisa que a empresa está cometendo grave, né? Não são aquelas pequenas coisinhas do dia a dia. Da mesma forma que quando a empresa for aplicar a justa causa, é uma situação grave, Sim. Né? A verdade é que a rescisão indireta ela não é uma carta branca ao empregado para não quero mais trabalhar aqui, cansei. Quer saber? Vou pedir rescisão indireta. Não. Exatamente isso. Da mesma forma que a CLT, a lei traz ali motivos específicos e graves nos quais a empresa pode enquadrar aquela conduta do empregado para demissão por justa causa, né? Por exemplo, desídia, mau procedimento, ato de improbidade, insubordinação, ato de indisciplina, são todos situações graves, né? Que a empresa não pode simplesmente, não quero mais esse cara aqui, só que também não quero pagar as verbas rescisórias dele. Quer saber? Justa causa nele. Não pode. Da mesma forma que a empresa não pode, o empregado também não pode. Eu não quero mais, eu vou pedir rescisão indireta. Não. Se não está satisfeito, não quer mais trabalhar, é o pedido de demissão, não o pedido de rescisão indireta, são institutos totalmente diferentes, né? E até mesmo a sua aplicação, porque para rescisão indireta, há advogados que entendem, né, colegas que entendem, que é necessário comunicar à empresa que você ingressou com a rescisão, com a reclamatória, Sim. Pedindo ali a rescisão indireta. Há outros que entendem não. Continua aí trabalhando até que a empresa receba a notificação. Fica essa discussão, né, dessa divergência de entendimento pelo fato de que se o empregado simplesmente não for mais trabalhar, quando der 30 dias, a empresa vai aplicar a justa causa por abandono de emprego. Exatamente. É um dos motivos sérios que a CLT prevê para a demissão do empregado por justa causa. Então, é por isso que, né, existe uma corrente aí, uma linha de raciocínio de alguns advogados no sentido, e eu me filio a ela, no sentido de que se o empregado vai entrar com essa ação trabalhista pedindo a rescisão indireta e ele não deseja mais continuar trabalhando, para ele está insustentável aquilo, é importante notificar a empresa. Sim, também penso com uma assim. ação trabalhista, Sim. a partir dessa data eu não vou mais, nós vamos discutir essa rescisão na justiça. Após a distribuição da ação. Ou mesmo que, ainda que não faça, no meu entendimento, ainda que não tenha distribuído ainda a ação, já comunica, vou distribuir. Porque a partir do momento que você notifica formalmente, uma notificação extrajudicial, você notifica, a partir dessa data, a empresa fica meio que de mãos atadas quanto a aplicar aí a justa causa por abandono de emprego. Porque não é um abandono porque o funcionário está avisando. Exato. E aí vale dizer também que é absolutamente possível o empregado pedir a rescisão indireta e continuar trabalhando. Sim. Né? Sim. Ele pede a rescisão indireta, ele continua trabalhando e a situação vai ser discutida. O que a gente não recomenda, porque o ambiente provavelmente vai ficar meio que tóxico, meio insustentável. Queira ou não, a empresa vai, de alguma forma, ter um tratamento diferente com ele, porque é difícil, né? Lidar com a pessoa que está trabalhando e está movendo uma ação. Essa coisa do emocional ali, a quebra de confiança, né? Até mesmo essa questão, do cargo até mesmo que a pessoa depender do cargo que a pessoa ocupa, tem essa quebra de confiança que a gente chama de quebra de fidúcia, né? Você fala, não tem condição de continuar. E aí, nesses casos, às vezes acontece da empresa demitir a pessoa, né? Porque ela entrou com a ação, após a empresa ser notificada, ela faz a demissão daquela pessoa, né? E aí a discussão fica bem interessante na justiça do trabalho. E a gente ainda tem outras situações, né, que faz o pedido de demissão, mas vai lá na Justiça do Trabalho e pede a conversão para que seja rescisão indireta.
né? O que eu acho mais difícil, né? Difícil realmente, né? Mas a gente sabe que tem esses pedidos. De que o empregado, depois ali que inserou o vínculo, ele viu algumas irregularidades. Ele vai, às vezes, ter que demonstrar, ter que comprovar que, de repente, houve uma coação, de que foi obrigado a fazer aquele pedido de demissão, mas é muito difícil, Exatamente. né? Situação. Ou vício do consentimento, né? Que ele não queria fazer aquele pedido de demissão e que se trataria de... Foi induzido pela empresa a fazer, isso é meio difícil. Mas vale relembrar que até mesmo na rescisão indireta, o ônus da prova é do trabalhador. Sim. Né? Então, o ônus é dele. Ele tem que trazer provas, embasamentos de que aquela situação, sim, é uma rescisão indireta. Vamos usar o exemplo do FGTS, que é o mais comum, né? Da falta de contribuição. Tira um extrato lá do próprio INSS, tá ali. Não precisa de uma... isso do FGTS não tem uma prova melhor do que essa. Um extrato analítico. Essa é uma situação que a gente consegue comprovar. Mas muitas vezes, entrando até propriamente na questão do assédio, já é uma situação um pouquinho mais complicada, mais delicada a produção de uma prova. Então, também fica de sugestão, né, para que o trabalhador também tenha consciência disso, de que toda alegação que ele vá fazer de uma rescisão indireta, ele tem também que comprovar. Sim. Não basta ir lá só dizer, quero rescisão indireta. Não, traga as provas. E é importante observar aqui também, porque às vezes, se há um tempo atrás havia uma divergência de entendimento, por exemplo, quanto ao FGTS, se o atraso no pagamento, no recolhimento do FGTS era motivo para rescisão indireta, essa divergência acabou com o entendimento recente que temos agora do TST, né, em que tem precedentes vinculantes, né, então uma decisão do TST que determina que todas as ações que tratem desse assunto de agora em diante, né, nas instâncias inferiores, primeira e segunda instância, devem sim considerar que o atraso do FGTS é motivo para rescisão indireta. Exatamente, lembrando que ainda que haja o parcelamento do FGTS, também pode ensejar. E o que a Ellen estava dizendo, assim, do assédio, toda a questão do ônus, é muito importante que o advogado que vai assessorar, no caso aqui a gente está falando diretamente para o reclamante, porque é ele quem vai ingressar com essa ação, mas analise muito bem o ônus da prova. E o advogado que vai assessorar a empresa também tem o domínio do ônus da prova. Bom, se ele está alegando, então eu tenho que provar isso. Se ele está alegando, de quem é a prova? Quem tem essa obrigação? Quem tem a obrigação? Então, se eu não tenho essa obrigação e ele não juntou, em tese, eu estou confortável. Não que você não possa fazer uma contraprova. Você tem que estar ali, resguardado, tudo documentado. Mas veja, a análise do ônus da prova é muito importante. Sim. Então, não basta meramente por um impulso o empregado ir e falar, olha, eu quero uma justa causa aqui. Porque tem juízes que vão entender que meramente, entendo, todavia, não é improcedente. Sim. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente é que a justiça gratuita, ela abriu um leque muito grande e ela permite que muitas ações sejam distribuídas, só que cerceia também, até certo ponto, o direito de defesa das empresas. Sim. Porque para a empresa recorrer de uma decisão que não está em conformidade, até mesmo às vezes com a jurisprudência ou alguma súmula, ela tem que pagar caríssimo. Atualizou, né? Agora, a partir de 1º de agosto, passa a ser R$13 mil o recurso ordinário. Então, olha só, né? É muito alto, né? É muito alto. E aí o problema disso, né, que eu venho nessa mesma linha da questão da justiça gratuita também, é que hoje a gente não discute mais vínculos extensos, né? A gente tinha um tempo atrás, 2 anos, 3 anos. Hoje a gente discute meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí vem o valor da causa totalmente exorbitante. A pessoa trabalhou 15 dias. Inclusive na própria rescisão indireta, né? Às vezes vem aqueles valores que você não sabe nem como o advogado chegou. Como que o colega conseguiu chegar naquele valor? É interessante que assim, né? Antes da reforma trabalhista, a gente tinha um número de ações trabalhistas muito, muito alto, né? Sim.
exatamente por conta da justiça gratuita. Mas aí vem a reforma trabalhista lá em 2017 e dá um break. O número de ações trabalhistas reduziu bastante. Por quê? Passou o empregado a ter que pagar o honorário de sucumbência quando ele perdia. Aí, opa, peraí. Antes era aquele negócio de eu ir lá buscar meu milhãozinho. Né? Sair da empresa, vou lá buscar alguma coisa, eu levo. Mas aí com a reforma trabalhista de 2017, essa atualização, que o empregado passa a pagar honorário de sucumbência quando ele perde, né, honorário de sucumbência, só para explicar aqui, né, para a gente evitar o jurídico, é o honorário, são as verbas que a pessoa que perde na ação é obrigada a pagar para o advogado da outra parte, né? Então, quando essa decisão, a reforma trabalhista define que o empregado também pagará honorário de sucumbência e não mais só a empresa, né, diminui as ações trabalhistas e tinha tido uma queda, mas aí vem uma decisão, né, do STF que tira essa questão, suspende essa exigibilidade daquela cobrança dos honorários porque a pessoa é beneficiada da justiça gratuita. Aí o que acontece? As ações trabalhistas voltam a subir muito. E nós que somos advogados de empresa, a gente ganha, mas a gente não leva. Não consegue, né? E eu volto lá no início, a gente meio que teve uma banalização no Instituto da Rescisão Indireta, né? Como do dano moral, né? Como do dano moral. Né? Tudo é dano moral. Assim como na esfera civil, inclusive na esfera civil hoje, para você conseguir um dano moral, porque ele foi tão banalizado que hoje para você conseguir efetivamente um dano moral é muito complicado. Bem difícil. E o mesmo tem acontecido na Justiça do Trabalho. A banalização do dano moral tem sido... Tudo é dano moral. E sabe o que é triste? A gente ainda pede a litigância de má-fé, a multa, né, pela litigância de má-fé, mas não está sendo aplicada. Aqui no TRT2, pelo menos, não está indo. Não. Né? Não sei no seu TRT. Não. Também não, né? Qual o seu TRT? 12. O 12 também não tá. É um dos mais difíceis. É um desafio para quem advoga para empresa do TRT 12, na verdade. 12 é região sul, só para esclarecer. É, Santa Catarina. E assim, é bem difícil porque a gente ganha, a gente não leva. E o TST já declarou a mera demonstração, a juntada da declaração de hipossuficiência já basta. Então, ainda que a pessoa não seja hipossuficiente... Sim, ela declarou ser. Declarou não ter condições de arcar com as custas do processo. Então, assim, até uma crítica que a gente coloca aqui, que a gente sempre fala, é para os nossos colegas advogados também se aperfeiçoarem, estudarem, para não distribuir ações infundadas, porque isso prejudica o judiciário em si. Porque, veja, tem muitas demandas que são distribuídas, e aí as empresas que muitas vezes são pequenas, não têm condições... Eles acabam até fechando, né? Dependendo da condenação. E ainda tem que pagar o advogado. Então, para a empresa, o advogado não é gratuito. Não que para o reclamante não seja, mas eles só recebem no êxito. Final do processo. No final do processo. Quando se receber algum dinheiro. Exatamente. Mas, pelo menos, eles falam, não, eu sempre recebo alguma coisinha. Mas e para o advogado, para a empresa, como que fica? A empresa, ela sofre um duplo prejuízo. Triplo prejuízo, se você for ver, que é a contratação do advogado, é o pagamento das verbas, porque muitas vezes ele não registrou, ele não pagou o FGTS, então por isso está ensejando a rescisão, porque sofreu algum prejuízo financeiro, não conseguiu pagar em dia, não pagou o salário em dia. Não estou dizendo que todos agem assim, não estou passando a mão na cabeça do empregador, mas estou dizendo que situações acontecem. E aí, o terceiro prejuízo é o valor do recurso. E aí, eu até volto num ponto muito que a gente bate muito na tecla, né? Para as empresas, assessoria jurídica, né? Um método também de evitar, né? O principal deles para evitar uma rescisão indireta é manter todas as verbas em dia, todas as contribuições em dia, documentar tudo para que justamente não venha a sofrer uma eventual rescisão indireta. E também, se vier a sofrer, que tenha todo o amparo, todo o registro de todas as situações para que consiga converter, né? Ter essa conversão do pedido em pedido de demissão e também estar muito bem
amparada se for para o judiciário. Até porque, como a Valesca falou, né, muitas vezes a empresa não pagou uma determinada verba. E às vezes ela pagou, só que ela não guardou, ela não arquivou essa documentação. E aí tem que pagar de novo, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Paga mal, paga duas vezes. E também com relação à questão do ônus da prova, né? O ônus da prova é a responsabilidade, a obrigação de provar. Muitas vezes, muitas vezes não, em regra, a obrigação de provar é de quem alega, ou seja, o reclamante entra com a ação e ele alega, então ele tem que provar. Sim. Mas alguns tipos de provas são provas documentais. Sim. Então entra exatamente nessa questão. Nem todas as provas são obrigação do reclamante, né? Não é ônus dele comprovar aquilo, mas da empresa apresentar documentos. Então, o empregado entra reclamando sobre, sei lá, que não recebeu alguma coisa. Até o EPI mesmo. Exato. Então a empresa forneceu o EPI, mas não documentou, mas perdeu, não arquivou. E aí, na hora de apresentar para mostrar que o empregado recebeu aquele equipamento de proteção individual, ele simplesmente não tem o documento para apresentar. E aí vai também com relação ao pagamento, às vezes não tem todos os oleritos guardados, né? Com relação ao controle de ponto, às vezes extraviou os documentos, então é muito importante essa manutenção e esse arquivamento. Que tem mais de 20 funcionários são obrigadas a ter o controle de jornada e apresentar. Aqueles que têm 19 para baixo estão dispensadas de apresentar perante o juízo. Isso não significa que não precisam ter o controle de jornada. Exatamente. Só está desobrigada da apresentação. Só está desobrigada, né? Ali da apresentação. Então, analisem. Precisa, independente, ter a documentação organizada. Por menor que a empresa seja, precisa ter. Se você tem um funcionário, já começa o padrão de organização com um funcionário. Vale até dizer, né, que o controle de jornada, inclusive no ambiente doméstico lá, saindo totalmente aqui do tema, é obrigatório. Sim, se a pessoa tem um empregado doméstico lá, ela tem que ter. Se esse empregado doméstico entra com ação e ele não tem o controle de ponto para apresentar, é verdadeiro tudo, considera-se verdadeiro tudo que o empregado negou. Porque a obrigação era do empregador, pessoa física ali. Manter. Lembrando que empregado doméstico é só para pessoa física, pessoa jurídica não existe empregado doméstico. Exatamente. E aí agora eu vou trazer outro ponto para discussão, né? Será que o PJ pode pedir a rescisão indireta? Polêmico, hein? Primeiro tem que pedir o reconhecimento do vínculo, né? Vou até beber uma água, hein? Exatamente. Trazendo um pouco outra situação agora que a gente tem em debate, que é a pejotização, a gente não vai trazer a fundo porque ela está em debate. Sim. Mas o que a gente hoje vê no ambiente de trabalho, no dia a dia, são os próprios PJs, né? Tem alguns que são os PJs reais e tem alguns que são os PJs mascarados. E nessa de PJ mascarado, vem lá para o seu escritório, cara com um contrato de prestação de serviço entre PJ e diz que quer a rescisão indireta. Ou pior, a empresa querendo demitir o PJ por justa causa, que também acontece. Adorei. E aí vale trazer também aqui para discussão que esse tipo de relação não se discute, quer dizer... Aí trava tudo, quer dizer, é uma relação conturbada que cabe aos selitistas, né? Que as relações entre PJ são uma relação diferente. Sim. Que obviamente não envolve subordinação, muitas vezes, né? Que não envolve certas circunstâncias que tem no CLT. Então, obviamente, o pedido de rescisão indireta não cabe ao PJ. E embora hoje a gente também tenha banalizado já a pejotização, tudo querem fazer contrato de PJ, e às vezes tem se perdido um pouquinho disso. PJ pode tirar férias? Né? Aí começa, o PJ pode receber vale alimentação? E aí vem também, já aconteceu essa situação de pedir a rescisão indireta e até mesmo a justa causa do PJ. Brasileiro, ele gosta, né? De inventar e quer tratar um instituto como se fosse outro. Porque assim, o PJ, ele quer levar uma vantagem que ele não vai ter alguns descontos. Sim. Mas, vou receber então um pouco mais aqui, porque a empresa oferece pagamento de um pouco mais, tendo em vista a carga tributária que a gente já falou aqui em outros episódios, que hoje para você ser um empresário,
é uma carga tributária muito alta, então acaba que muitas pessoas acabam trabalhando à margem da lei, ou seja, de forma equivocada, sem um registro e tudo, ou abre o MEI, vamos ser PJ. E nem todas as atividades comportam MEI. E aí vem a crítica, né, do próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ele falou, né, poxa, quando a pessoa, quando é vantajoso para ela, ok, ser PJ, né, então aceito ser PJ, mas quando termina ali aquele vínculo, ela quer buscar um reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. E aí é uma das coisas, né, que acabam por, como é que eu poderia dizer, manchar, né, o instituto, porque muitas vezes uma ferramenta que seria interessante da empresa utilizar, que é a figura do PJ, ela, de certa forma, fica prejudicada, né, por conta dessas manobras que às vezes acontecem, dessas oportunismos, né, eu diria. A pessoa, num determinado momento, é interessante para ela, ok, concordo com tudo. Mas quando ela sai, quando encerra ali, eu vou buscar o vínculo de emprego. Isso Era exatamente essa minha linha mesmo de raciocínio, porque enquanto ele tá ali, tô recebendo a mais para CPJ, tá tudo bem. Mas aí quando ele encerra o contrato e que ele vai ver que ele não vai ter ali o fundo de garantia, que ele não vai ter ali o seguro-desemprego, é isso. Não, então eu vou colocar essa empresa na justiça para não falar o do dia a dia. Mas do dia a dia vou colocar no pau. Exatamente isso. Vou colocar a empresa no pau. Mas pode falar. Isso que você disse, né, sobre essa questão da pejotização da pessoa que é PJ, querendo saber se tem direito a hora extra, se tem direito a férias e tal. Isso demonstra claramente que muitas empresas estão utilizando a figura do PJ sem saber o que estão fazendo. Exato. Sem saber o que está fazendo. Porque, veja, se PJ, não tem férias, não tem nada do que tem lá na CLT, inclusive não tem subordinação, não tem pessoalidade, não pode ter habitualidade, por aí vai. A subordinação, tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode... A gente tem a questão da para-subordinação. Né? Que todo lugar tem regras. Tudo. Regras, não é subordinação. Exatamente. E aí eu trago um ponto importante e acredito que fica de reflexão, que eu acredito que hoje, para uma empresa ter contratação PJ, essa empresa tem que ter uma maturidade e uma consciência muito grande. Da mesma forma que vem também daquela pessoa que vai prestar serviço, essa consciência, essa conscientização. Sim. Porque para tu assumir hoje um contrato de PJ, com todos os riscos que tem, que a gente sabe, e também a acessibilidade hoje da justiça, tem que sim ter uma maturidade e uma consciência. Porque não é eu vou contratar PJ e vou tratar CLT. Eu vou ter um PJ, mas eu vou cumprir o horário que ele chega. Eu vou ter um PJ, mas eu vou fazer ele usar o uniforme, vou fazer ele cumprir as ordens que eu vou dar. Tem que ter, claro, no PJ tem ali a situação do que você espera da prestação de serviço. Sim. Mas você não pode exigir do PJ o mesmo que o seletista. Sim. São institutos diferentes, Exatamente. São figuras totalmente diferentes. E se houver o descumprimento do contrato, não vai caber ali uma rescisão indireta. Exatamente. Então, não por isso, uma justa causa. Exatamente, por isso que eu trago para a reflexão do início da nossa conversa essa maturidade da pessoa que está sendo contratada, entender que ela está prestando serviço na modalidade PJ, mas que ela não vai ter férias, que ela não vai ter esses outros benefícios, mas também ela está tendo consciência de que o contrato dela de prestação de serviço, depois também não adianta ir lá na Justiça do Trabalho e falar, agora eu não aceito ser PJ. Né? Então, essa consciência, eu acredito que tem que ser muito grande nesses novos tipos de contratação, porque a gente sabe que é uma evolução, né? O mercado mudou, os contratos de trabalho que a gente aplicava alguns anos atrás, hoje, na prática, alguns nem fazem mais sentido trabalhar. Então, conforme vai tendo esse avanço, essa revolução, a gente precisa seguir nas relações de trabalho, mas com consciência, com essa maturidade do empresário e do prestador de serviço, porque senão vai acabar lá na Justiça do Trabalho vínculo de emprego. Né? Lembrando que, no caso da rescisão indireta, é cabível todas as verbas rescisórias como se você estivesse sendo mandado embora. Né? Inclusive, tem uma tese agora, vinculante do TST, dizendo que cabe a multa do 477. Sim.
Então, ainda mais, né? Agora a multa do 477 não é só sobre o salário, mas é sobre toda a remuneração, enfim, o que você recebia de fato ali. Mas isso é um tema que a gente vai poder desenvolver numa live posteriormente. Dá para falar bastante sobre isso. Dá. E só para esclarecer para o público leigo aqui, essa multa do 477 é o prazo, né? A empresa tem o prazo de 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. E se não faz o pagamento dentro desse prazo de 10 dias, tem a multa de um salário, né? Então, o que a Valesca está trazendo para a gente é que isso passa a ser, uma vez que a rescisão indireta for reconhecida na Justiça do Trabalho, é devida essa multa. Isso é entendimento pacificado já pelo TST, não é isso? E lembra que caso não seja reconhecido, o juiz entenda que não tem, é pedido de demissão. Exatamente. Voltamos a falar que vai passar pelo crivo de um juízo, que vai analisar toda essa situação e aí vai entender, é rescisão indireta, é pedido de demissão, o que vai acontecer nessa relação. Da mesma forma, aqui eu vou pontuar rapidinho o que a gente trouxe da justa causa, né? A mesma situação do empresário que aplica a justa causa e o trabalhador vai lá na justiça e vai discutir. Será que é uma justa causa mesmo? E aí vai para o crivo do juiz analisar. Será que foi tão grave a ponto de se encerrar essa relação dessa forma? Sim, e aí é uma observação muito importante de se fazer com base nisso que você está falando, nesse parênteses sobre a justa causa, é que na justa causa a obrigação de prova, né, o ônus da prova é da empresa. Então é muito importante que quando a empresa for aplicar uma justa causa, ela esteja realmente muito bem documentada, esteja bem amparada, esteja bem assessorada juridicamente para aplicar uma justa causa que se sustente. Que seja proporcional à falta grave. Exato, até porque a gente tem agora também entendimento do TST, o entendimento pacificado, que quando um empregado for demitido por justa causa, por ato de improbidade, né, que seria alguma conduta desonesta, né, do empregado, se na Justiça do Trabalho for revertido, se, né, o juízo entender, passando pelo crivo do juízo, for entendido que não era motivo suficiente para justa causa, o dano moral é presumido. Eu ia falar lucro presumido, fui por Então, o dano moral é presumido, né? Então, é um cuidado maior que a empresa precisa ter quando ela vai aplicar a justa causa. Então, é importante observar a gradação das penas, ver se aquela falta cometida pelo empregado é grave o suficiente para aplicar diretamente uma justa causa, ou se é melhor aplicar uma advertência ou talvez uma suspensão, né? E documentar tudo isso, porque se o empregado for demitido por justa causa, muito provavelmente ele vai entrar com uma ação buscando a reversão dessa justa causa. E você tem que estar muito bem documentado, bem amparado, para conseguir manter essa justa causa. Um exemplo de uma falta que eu entendo ser bem grave e crime, a falsificação de um atestado, o furto de alguma mercadoria ou desvio de dinheiro. Então, tudo isso é uma improbidade. Agora, vamos colocar assim, ou mesmo quando um funcionário agride um outro funcionário dentro do estabelecimento, também seja ali uma justa causa. Mas será que o fato de um gerente ter falado mais alto ou de ter aplicado advertência ou já ter dado uma suspensão ou justa causa por falta, será que isso é proporcional? Então aí é o X da questão que o Caselli estava falando. Então isso é importante a gente analisar. A gente inclusive já fez live falando sobre este tema. Convido vocês para assistir as nossas lives lá no @conexão.jurídico no Instagram. Tá? E eu vou aproveitar esse momento aqui do Merchan para falar, você que está nos assistindo aqui, ó, já se inscreve no canal aqui do YouTube, ativa o sininho e acompanha para os próximos conteúdos, ok? Vamos continuar. Pausa para o marketing. Mas eu acredito assim que esses dois institutos, tanto da justa causa quanto da rescisão indireta, são dois institutos que a gente tem e que se eles estão ali é porque acontece com muita frequência, né? A gente sabe que na prática acontece mesmo. Sim. Mas eu acho que tem que ser utilizado com muita responsabilidade e seriedade. Como eu falei, a gente não pode banalizar, né? Virar tudo, qualquer insatisfação virar uma rescisão indireta. Sim. Então, conscientizar também, né? E por isso que é bom a assessoria jurídica, porque também
é que é bom que a empresa traga informação para aqueles funcionários, que tragam também quais são os limites deles. Sim. Qual que é o limite da empresa? As normas dessa empresa, de que forma que são aplicados, quais que são. Então, hoje a empresa tendo um regulamento interno que traz as normas claras, eu acredito que fique muito improvável que o funcionário tenha dúvida se o que está sendo cobrado dele ou o que está sendo exigido pela empresa, se é realmente ilegal, né? E aí vale ao empresário também, tenha as normas da sua empresa de forma clara. Sim. Faça um regulamento interno, colete assinatura, apresente as normas da empresa para que você, quando for cobrar, você tenha um fundamento para ser feita aquela cobrança e não tenha só insatisfação por parte do funcionário. Exato. Não dá para se cobrar algo que não foi formalmente informado ali. Exatamente. Então, eu deixo aqui novamente para os empresários: busquem uma assessoria jurídica, busquem o preventivo, a prevenção é o melhor caminho, tenham documentos que protejam a sua empresa e vocês com certeza vão evitar muitas dores de cabeça. Acredito que essa discussão foi bem valiosa, né? Tem vários temas aí, a gente fez uma mescla do cotidiano e convido então vocês para continuar assistindo os próximos episódios. Obrigada novamente, Valesca Caselli, por dividir esse espaço e a gente fazer essa troca aqui com leveza. Sempre um prazer, obrigado. Sempre. E a gente espera vocês nos próximos episódios. Até mais. Até mais.